Olá, pessoal. Bem-vindos aí a mais um programa da nossa série Mundo em Debate. Mais uma vez aqui pelo Singularão de Vestibulares. Eu sou o professor Marcelo Corrêa e escolhi aqui uma matéria bem interessante, um tema bem relevante mesmo para os nossos vestibulares. E vamos dar aqui, vamos dar uma olhadinha já na matéria aqui para mim, né? Acabou chamando a atenção e eu fiz aí essa escolha. E aguardo sugestões, claro. Olha aqui, Noiva das Monções. Aqui, né? Entre aspas. Enchentes aumentam casamentos infantis no Paquistão. Pô, mas que diacho é isso, né? Noiva das Monções. Bom, primeiro, vocês lembram o que é o clima monsônico? Tá? Vamos dar uma olhada nisso? Olha aqui, pega essa imagem aqui. Se for o caso, de novo, dá aquele, né, uma pausa e analisa direitinho. O que acontece? Qual é a região monsônica? Sudeste da Ásia. Por lá passa o trópico, obviamente, o trópico de Câncer. Então, se nós estamos aqui a poucos dias do término do nosso inverno, eles, nesse exato momento, estão a poucos dias do término do verão. De novo, minha garganta, e acho que a de vocês, né, também não está legal, né? Bom, mas vamos lá. Perdão aí pela tosse. Se o lugar é cortado pelo trópico, o clima é tropical. O que é um clima tropical? Clássico. Clima tropical é aquele clima com duas estações muito bem definidas. Um inverno seco, como nós estamos vendo, inclusive com esses focos todos de queimadas, né? E um verão chuvoso. E esse é um clima tropical, como é o nosso aqui. Bom, no caso, um clima monsônico, digamos que é um tropical exagerado. Quando é a época da chuva, verão, é chuva num volume amazônico de chuva. Tá? E quando é a época da seca, que é o inverno, é uma seca que mais se aproxima de um deserto do que qualquer outra coisa. Mas por que diabos isso acontece? Então dá uma olhada aqui, na figura na parte superior, representando o inverno. O que acontece? Quando chega o inverno, se você pensar na temperatura do continente e na temperatura do oceano, tá? Começou o inverno. O que vai acontecer? O continente esfria muito mais rápido. Então, quando você faz um comparativo das temperaturas, as águas estão mais aquecidas que o continente. É exatamente a temperatura da superfície que é transferida para o ar. Então, o que vai acontecer? Sobre o continente, você passa a ter o ar mais frio. Sobre o oceano, o ar mais quente. Os ventos circulam sempre para onde a superfície é mais quente. Porque onde a superfície for mais quente, vai estar o ar mais quente. E o que acontece? As moléculas se afastam, o ar fica leve e sobe, formando uma zona de baixa pressão. Olha direitinho aí na figura. A letra B está no oceano. Então, sobre o oceano, baixa pressão. Sobre o continente, alta pressão atmosférica. Então, os ventos se deslocam do continente para o oceano. Como no interior da Ásia, bem aí onde está a palavra Ásia, daí para o norte é um deserto, tá? O que vai acontecer? Sopram ventos do continente para o oceano, então ventos a partir de onde? Do deserto. Por isso que o inverno é muito seco. Terminou o inverno, né? Vem a primavera, vem o verão. Aí o que vai acontecer? Inverte. O continente fica mais quente que o oceano. Olha a figura de baixo. Olha onde está a letra B. A letra B está no continente. Então, é sobre o continente que você tem a menor pressão atmosférica. Então, os ventos começam a soprar do oceano para o continente. Bom, é verão. É claro que as águas ficam aquecidas também, mas nesse comparativo, a superfície continental está mais quente que o oceano. Se a água também está quente, não tanto, mas está, perdão, a evaporação é maior. Então, águas aquecidas evaporando bastante, e esses ventos que correm em direção ao continente carregam muita umidade. Né? Então, é a evaporação oceânica que vai avançar sobre o continente. O relevo ajuda a reter esses ventos úmidos mais próximos do litoral.
o que faz com que a chuva fique na região mais próxima do litoral. Portanto, continua existindo o deserto, é óbvio, no interior do continente. Então, essa chuva do verão, né, que é a chuva monsônica, que é a característica do clima tropical monsônico, né? Só que nós estamos vivendo uma fase dos chamados eventos climáticos extremos. E o que é isso na prática? Por exemplo, a nossa estação seca vem batendo recordes. Em outros lugares, a estação chuvosa vem batendo recorde. Então, é recorde de frio, é recorde de calor, é recorde de umidade, de aridez. Né? Um desarranjo climático global. Esse termo é muito mais usado hoje do que simplesmente aquecimento. Claro que na média também há um aquecimento global, né? Mas é um desarranjo. E essa situação, né, dos chamados eventos climáticos extremos. E essa chuva monsônica, que já é gigantesca, está batendo recordes, né, que vem provocando essa tragédia da matéria que nós acabamos de ver. Né? Vem produzindo, como nós vimos nessa matéria aqui, ó, as chamadas noivas das monções. Mas por quê? Porque essas chuvas, né, que nos últimos anos, o verão, a cada ano o verão está mais chuvoso, vem atingindo em cheio muitas propriedades rurais. Muitas propriedades rurais estão ficando completamente destruídas com esse volume gigantesco de chuva, com inundações que estão indo muito além do limite, pequenos proprietários estão perdendo tudo e tem uma dificuldade enorme de se reerguer. Então, uma possibilidade, qual é? Usando de uma tradição local, induzindo as filhas a um casamento muito precoce. Por quê? Porque a tradição local é que a mulher, quando casa, ela vai viver com o marido. Mas a título de uma compensação, os pais recebem um dote. Né? Os pais recebem um pagamento, digamos assim, para compensar. Então vamos ver o que diz a Unicef. Ó. A Unicef observou, aspas, avanços significativos na redução destas práticas. Então elas vinham reduzindo, né? Mas há índices que fenômenos climáticos extremos colocam meninas em risco. Então, essa coisa do casamento precoce vinha reduzindo de forma significativa, porém, com essas chuvas numa proporção maior do que o normal, do que aquilo que era, né, registrado normalmente, vem revertendo esse quadro. Então, vamos ver aqui, ó, aspas novamente para a Unicef. Prevemos um aumento de 18% na prevalência de do casamento infantil, equivalente a suprimir 5 anos de progresso. Então, vamos imaginar assim, ao longo dos últimos 5 anos, essa tendência vinha reduzindo. E agora, é como se esses 5 anos fossem para o lixo. Né? Por quê? Porque voltou num patamar semelhante ao que existia 5 anos atrás. Então, um retrocesso. Né? Afirma aí a agência da ONU, que é, no caso, a Unicef. Aí a pronúncia vou ficar aqui a desejar, né? Mas, né, essa, né, bom, na verdade eu não sei nem se é uma mulher, né? Dildar Sheikh, Ali Sheikh, de 31 anos, pensou em casar sua filha quando vivia em um acampamento humanitário após as enchentes. A menina tinha 10 anos. Abre aspas aí. Quando estava lá, pensei, deveríamos casar nossa filha para que tenha o que comer e acesso a serviços básicos. Né? Então, olha a situação que, né, uma família se encontra. Induzir uma filha ao casamento aos 10 anos de idade. Né? Por um lado, recebe um dote, por outro lado, a menina vai ter o mínimo necessário. Né? A idade legal para matrimônio varia entre 16 e 18, em função da região. Mas, né, para variar, nem sempre a lei se aplica, ou raramente se aplica. Né? Então, muitas vezes, isso surge como uma estratégia, né? A família pensando em acelerar o que já ocorre com uma certa, né, de uma maneira, né, tanto precoce, vamos acelerar para que o casamento ocorra mais cedo, ou para que a filha tenha um lugar melhor para viver, ou para que o casal consiga receber
algum recurso para recomeçar a vida pós, né, uma chuva torrencial. E mais uma notícia aqui, ó, Xangai, China, a mesma região, é o sudeste da Ásia, né? Xangai é atingido por tufão mais forte em 75 anos. Tufão na Ásia é aquilo que aqui na América chamamos de furacão, ou tecnicamente falando, seria um ciclone tropical. Que na nossa história tivemos um só, há exatos 20 anos. Isso, há exatos 20 anos, foi em março de 2004, que o único furacão que atingiu a costa brasileira, né, foi apelidado de Catarina, porque atingiu o litoral de Santa Catarina. Né? Bom, então, quando se diz aqui o mais forte em 75 anos, é porque 75 anos é a série histórica, não é que teve um mais forte, né? Mas é a série histórica que eles têm, desse registro, desse fenômeno atmosférico. E a época condiz, por quê? Porque é hemisfério norte, fim do verão, então significa o quê? As águas estão nas temperaturas mais altas. Porque o tufão, ou aqui chamado furacão, ou como eu disse, tecnicamente, um ciclone tropical, ele se forma no oceano, que é como se fosse uma super tempestade, uma nuvem imensa. Né? Então, só no oceano, nunca no continente. Ele se dirige para o continente, quando chega no continente ele perde força, porém destrói completamente, né, todo tipo de infraestrutura que tiver, ou ele perde força quando ele se afasta das águas mais quentes e vai para uma latitude maior, né, para uma latitude onde as águas são mais frias. Isso aí está com cara de pergunta da Unicamp, ela foi feita dessa maneira, né, onde eles se formam ciclones tropicais, ciclones de baixa pressão, né, se formam nas menores latitudes, sobre as águas mais quentes, sobretudo no final do verão, onde as águas estão mais quentes. Então bate certinho aí. O nosso que foi, né, difícil de compreender, porque um só na nossa história, nunca tivemos um outro registro de um fenômeno parecido. Em Santa Catarina, né, não tem nada a ver, numa latitude como Santa Catarina, as águas deveriam estar mais frias. Então tem alguma coisa aí acontecendo, embora já tem 20 anos, mas muitos acham que o Brasil precisa acelerar aí a melhora da previsão atmosférica, porque a tendência é a elevação da temperatura dos oceanos, e isso, então, deve ocorrer com uma maior frequência e precisamos nos preparar. Quando aconteceu lá em 2004, teve pescador, que no dia que o furacão chegou aqui, saiu para pescar. Teríamos certamente poupado vidas, prejuízos aí econômicos com uma melhor previsão do tempo. Bom, aqui vamos dar uma olhada, ó. Tá vendo? A rota do furacão, né, lá chamado tufão, em pleno oceano, né, claro, águas quentes, se dirigindo aí, né, no contrário da rotação, né, da Terra. Então você vê que a trajetória a Terra vai para um lado, o fenômeno vai para o outro. E aí se deslocando, passando por Okinawa. Okinawa é um importante arquipélago japonês. E na sequência chegando na China. Chegou no continente e parou. É assim que funciona, só que tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado porque os ventos, no caso, os ventos superaram aí os 150 quilômetros por hora. Tá? Aqui, uma imagem de satélite mostrando variação de temperatura e uma coisa importante para a gente. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, ó, o giro, o movimento, né, do tufão. É um movimento anti-horário. No hemisfério norte, o giro é anti-horário. No hemisfério sul, o giro é horário. Né? Uma sugestão para quem não consegue enxergar, sugestão minha, imagina que isso é uma bacia, água e sabão, muita espuma, e eu vou botar minha mão para girar ali, eu quero tirar a minha mão e eu quero ver a água se movimentando desse jeito. Tá? Não sei se vocês conseguem enxergar aí o sentido anti-horário. Tá? Talvez resolva, ou se não, vão ter que dar um Google aí e procurar uma imagem do hemisfério norte e uma do hemisfério sul. Coloca lá furacão Catarina, que tem várias imagens de satélites, para você colocar ali lado a lado e enxergar. A Unicamp colocou a imagem e perguntou qual era o hemisfério. Perguntou se era um sistema de alta ou baixa pressão.
Se é esse monte de nuvem aí, isso é evaporação. Se a evaporação é baixa pressão, né? A evaporação é perder moléculas na superfície do líquido. Se tem uma alta pressão, uma coluna de ar ali, intensa, não vai permitir esse desprendimento. Então, se tem a imagem de satélite, é porque é de baixa pressão. Agora, hemisfério norte, hemisfério sul, precisa ver o giro. Aqui é horário, lá é anti-horário. Lá no hemisfério norte, anti-horário. Tá? Então, tem que ficar bem claro isso aí. E cuidado com essa lenda urbana de que no hemisfério norte, o ralo, a água do ralo da pia gira no sentido anti-horário e no hemisfério sul no sentido horário. Isso aí é mentira. Isso aí é armação, mas eu sei que tem um monte de vídeo demonstrando isso. Tem até mesmo uma pessoa na linha do Equador colocando uma pia ao lado da outra, né? E a água de um lado, né, de uma das pias gira num sentido, na outra água no outro sentido. Isso é o jeito que o cara joga água na pia. Isso não existe. Certo? Bom, então, vamos ver aqui, ó, mais um para encerrar. Também é a temporada, né? A temporada dos ciclones tropicais do hemisfério norte. Então, aqui, ó, mais um. Ó, passagem do tufão Yagi deixa ao menos 113 mortos em Myanmar. De novo, estamos falando do mesmo lugar, sudeste da Ásia, ou Ásia monsônica. Como também é comum isso pelo Caribe, né? Esse ano aqui eles não foram tão intensos, né? Os furacões não foram tão intensos no Caribe, atingindo, por exemplo, Flórida, mas em outros anos, e a temporada, digamos, vai até outubro. Não é porque agora, próximo ao dia 20, acaba o verão que as águas esfriam completamente. É comum a ocorrência desses fenômenos também em outubro. Tá? Então, vamos acompanhar aí que, de repente, né, pinta mais um fenômeno desse. Para nós isso é raro, para eles isso é algo corriqueiro. Certo? Bom, e é legal, porque mostra um impacto, né, na sociedade. Imagina o horror de uma família ter que antecipar aquilo que já é precoce, simplesmente para receber um dote, né? Ou para que a filha tenha acesso àquilo que a família não pode dar, né? E a preocupação, porque esses fenômenos tendem a uma frequência maior e atingir um nível maior. O problema está nos ventos. Não sei, pensando bem, não sei se o problema está nos ventos. Porque morre muita gente afogada, né? A escala que mede ciclone tropical, furacão, é a escala Simpson-Saphir. E essa escala só mede o vento. Quando o vento passa de 90 por hora, é tempestade tropical. Quando passa de 120, aí é categoria furacão, categoria ciclone tropical. E aí depois é mais ou menos de 50 e 50. Aí é categoria 2, 3, 4. O Katrina chegou na categoria 5, que é quando passa dos 250 km por hora. Agora, tem pesquisadores falando da necessidade de uma nova escala, que mede também o volume de água. Porque, como eu disse, morre mais gente afogado do que propriamente com o vento. É que o impacto do vento na infraestrutura é maior, né? Mas é isso, é um tema bem atual e é bom dar uma olhada nisso, tá certo? Então é isso aí, gente. Até nosso próximo encontro. Até mais. Beijão.